Política, amada por alguns, idolatrada por outros, odiada por muitos. Lembre-se, não tem resposta fácil para questões complexas. Se você viu nosso vídeo de apresentação, você sabe que esse vai ser o espaço que a gente tem para poder discutir sobre política sem preconceitos, sem achismos, sem extremos, tentando promover um debate de qualidade através de uma cosmovisão cristã equilibrada, tentando entender quais são as relações benéficas e também maléficas da fé com a política, da religião com o Estado, e a partir dessas informações começar a entender melhor a realidade brasileira. Aqui nesse primeiro vídeo, uma coisa que eu acho muito importante pontuar é que a educação política brasileira ela é muito superficial. E isso acaba gerando muitas frustrações e muitas dificuldades quando a gente vai discutir política. As pessoas, no geral, não sabem muito bem como que funciona a política e nem como ela interfere muito bem no nosso dia a dia. E nisso, como que a gente vai poder analisar a política ao nosso redor e a partir disso tomar posturas equilibradas? E uma das propostas do canal é a gente poder estar trabalhando um pouco dessa questão de educação política. E para fazer isso, o primeiro conceito que a gente vai estar trabalhando aqui nesse vídeo vai ser o conceito de o que é política. Existem muitas linhas de pensamento e teorias a respeito do que é a política, mas em síntese é suficiente entender que a política é um ramo de conhecimento das ciências humanas que estuda as relações de poder. O que isso significa? Se, por exemplo, eu digo que uma pessoa é uma cientista política, significa que essa pessoa, durante a sua graduação, durante a sua pós-graduação, ela estudou sobre os mecanismos, sobre o funcionamento das estruturas de poder dentro de uma sociedade. Então, por exemplo, o que é direita, o que é esquerda, quais são as correntes de pensamento e mais uma série de coisas que envolvem as nossas relações como sociedade. A partir do momento que a gente entende o que é a política, é muito importante a gente entender o que seria um ato político. Se a política são essas relações de poder entre autoridades e tudo mais, os atos políticos são essas ações que vão estar ou contestando o governo, interferindo nele, ou então dando continuidade para ele, fomentando ele. Quando a gente entende que a política, então, ela envolve essas relações de poder, a gente precisa imaginar também que existem muitas estruturas de poder que a gente está submetido. Desde macropolíticas, como é a política partidária, mas também pequenos ambientes, que a gente pode chamar de estruturas micropolíticas. Como, por exemplo, como que vai funcionar as responsabilidades dentro de casa, como que vai funcionar uma empresa, como que a gente vai gerir um grupo da faculdade para fazer um trabalho, a igreja. Em todos esses ambientes existem regras, às vezes explícitas, às vezes não explícitas, responsabilidade por parte de cada uma das partes, sistemas de punição e de recompensa. Então, por exemplo, se a gente tem uma casa e um adolescente começa a reclamar, porque ele acha que ele está fazendo muita coisa e o irmão dele só fica em casa jogando videogame. Esse adolescente, ele vai levar essa queixa para os seus pais e vai começar alguma discussão. Se a gente analisar esse ato como por si só, a gente pode entender que é um atrito comum de família. Mas se a gente analisar isso como um ato político, a gente deve ver o quê? Esse ato dele reclamar da política dentro de casa, da forma de organização de poder dentro de casa, é um ato político que tenta modificar as estruturas. Então, não sei, talvez fazer uma melhor distribuição de tarefas, ele talvez tenha que entender melhor o lado do irmão dele ou dos pais, e a partir disso vão começar a se estruturar essa política dentro da casa deles. E depois, quando a gente começa a entender que a política ela não se resume apenas às questões eleitorais e partidárias, a gente começa a entender que muitas ações da nossa vida podem ser entendidas como um ato político. Quando a gente lança esse olhar sobre uma ação a partir de um viés político, a gente começa a entender como que aquela ação ela pode refletir ou não dentro do sistema ali que ela está inserida. E isso pode mudar as estruturas, contestar elas ou simplesmente manter elas. Só que a partir disso, a gente vai começar a entrar em alguns detalhes um pouco mais profundos sobre isso, que são formas de se fazer política. Entendendo que essa questão do ato político, ele interfere nessas relações de poder ou mantém eles, quase tudo que a gente faz pode ser analisado de uma forma política. Não que seja saudável a gente ficar pensando em política toda hora. Então, por exemplo, ações que podem ser políticas e que são ruins é roubar, matar, ofender, mentir e destruir. Essas são formas de fazer política. Elas mantêm ou alteram ou caracterizam ali um sistema político que é baseado numa irracionalidade. Se, por exemplo, ali no caso do adolescente, ele fez uma reclamação, talvez legítima, talvez não, para sua família. E a postura dos pais pode ser o quê? Uma postura que muitas vezes a gente vê é de um pai que grita, reclama, não dá atenção devida para o filho
e mantém aquela estrutura injusta. E a criança sai, fica magoada e aquela estrutura política se manteve. Essa é uma forma de fazer política? Sim. É uma boa forma de fazer política? Não. E quando a gente sai do mundo micro e vai para o mundo macro, matar é uma forma de se fazer política? Infelizmente, quando a gente olha para a nossa história, a gente vê que assassinatos e roubos e violência foi, durante muitos séculos, uma forma de fazer política. Mas também existe uma outra forma de fazer política. Em vez de roubar, matar, mentir, não sei o que lá, existe uma forma de fazer política que é através do diálogo, da conversa, do ouvir, do construir junto, do discutir ideias. Essa forma de fazer política de uma forma racional, de uma forma equilibrada e construindo junto, isso que nesse canal a gente vai estar chamando de boa política. Guarda bem essa diferença entre má política e boa política que a gente vai usar bastante. E quando a gente começa a analisar a política a partir dessas duas óticas de que existe uma política que traz morte e existe uma política que traz vida, começa a entender para onde que a gente quer caminhar e aonde nós estamos.